o seu programa de todas as manhãs. Bom Dia América, com a apresentação do pastor Rodrigo Varela. Muito bom dia! Está no ar, hein? O seu, o meu, o nosso programa Bom Dia América. Hoje, dia 1º de novembro de 2022, hein? Até aqui o Senhor nos ajudou. Entenda, a maior virtude de um vencedor, sabe qual é? É nunca, jamais desistir. Minha amiga, não olhe para aquilo que se passou, vamos olhar para frente. Entenda, Deus é Deus de coisas novas e maiores, hein? Não fique aí dizendo que tudo é a vontade de Deus, hein? Nem sempre. A permissão de Deus é uma coisa e a vontade dele é outra. Quero começar o programa com canção bonita que eu quero dedicar a todos que estão iniciando esse mês na fé, que estão iniciando esse mês colocando Deus na frente, porque sabem que quando Deus vai na frente, a vitória é certa. Muito bom dia, América! Bom dia! Tudo posso em ti, fortaleza minha, eu espero em ti. Firme nas promessas, tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei, minha vida é tua, meu coração te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra eu não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor,
Os médicos me diagnosticaram que eu era uma pessoa depressiva. Comecei a tomar remédios antidepressivos. E aí eu tomava remédio para dormir, depois eu tinha que tomar remédio para me manter acordada. Porém, aquele vazio não mudou. Era cada vez mais forte e os pensamentos de suicídio também. Eu sou a Eliane Carvalho, tenho 37 anos. Desde a minha infância, o que eu me entendo por gente, eu já tinha uma tristeza dentro de mim. Tinha meu pai, a minha mãe, meus 6 irmãos, mas é como se tivesse sempre faltando algo em mim, que eu não sabia o que era. E eu comecei também a ver vultos, a ouvir vozes, a ter a sensação de mortos me visitando à noite. Então eu fui me tornando uma pessoa muito medrosa. Até mesmo eu já adulta, eu tinha que dormir na cama. A minha mãe tinha que dormir na cama comigo, porque eu estava sempre tendo pesadelos fortes, essa sensação de algo ruim acontecendo. E dentro de mim também os meus pensamentos eram voltados para coisas ruins. Eu não tinha força. Eu era uma pessoa que estava sempre esperando que o pior fosse acontecer na minha vida ou na minha família. Eu tinha 14 anos quando tive uma gravidez na adolescência e minha filha veio nascer. E a minha filha, por conta talvez da minha idade, que era muito novinha, ela nasceu também com um probleminha e precisou fazer algumas cirurgias. Ela tinha um problema na mandíbula. Ela fez 2 cirurgias quando criança. Então, a somatória de toda essa situação, de já ter esse problema dentro de mim, com mais a questão da maternidade, me deixava ainda mais instável. Aí já era o nervosismo também. Aí a insônia cada vez mais forte. Então, o tempo ia passando e eu ia ficando cada vez pior. À medida que eu fui me tornando maior de idade, aí eu passei a beber, sair com várias pessoas. A dependência emocional era muito forte. Então, quando eu conhecia um homem e ele falava qualquer coisa, ali eu já me entregava, já entregava o meu coração. E o que me deixava cada vez pior, porque com esse comportamento eu era cada vez mais usada. Eu não tinha valor, não tinha senso de valor. E também eu não tinha perspectiva de nada na vida. Dentro de mim estava mal. Então até trabalhava, até tinha uma coisa boa aqui, outra coisa ali, tinha algumas amizades, mas dentro de mim estava sempre em trevas, estava sempre aquela sensação de instabilidade, de muita insegurança, né? Essa coisa de não ter uma identidade, não tinha um objetivo, não existia um porquê viver. E nessa busca por uma mudança, eu fui procurar ajuda na medicina. Os médicos me diagnosticaram que eu era uma pessoa depressiva e que eu tinha que tomar a medicação. E passei a ter sessões com psicólogo e passei também a ir em psiquiatra, comecei a tomar remédios antidepressivos. E aí eu tomava remédio para dormir, depois eu tinha que tomar remédio para me manter acordada. Porém, aquele vazio não mudou. Era cada vez mais forte e os pensamentos de suicídio também. Isso era forte dentro de mim, né? Esse pensamento de, olha, você não é como as pessoas são felizes, você não tem condição sequer de estar bem, de ser feliz, então é melhor você morrer. Era isso que passava na minha mente. E períodos da minha vida eu me isolava. Então, períodos eu forçava estar com as pessoas. Eu forçava estar ali, mas outros períodos eu já estava sozinha, já queria ficar em casa sozinha. Nessa época eu estava morando só com a minha filha. A gente estava morando numa pensão, tinha uma situação financeira de extrema escassez. E a somatória de tudo isso ia cada vez ficando pior. E nessa ocasião, no meu trabalho, eu conheci uma moça que ela frequenta a Igreja Universal. E ela começou a me convidar para ir também para a igreja. E ela dizia para mim, olha, tudo isso que você está vivendo tem saída, tem solução. E eu pensava, não tem como ter solução, porque eu já tinha ido em vários lugares, várias igrejas também evangélicas, e não tinha tido essa resposta, essa saída para a minha vida, né? Que eu buscava uma resposta do lado de dentro, uma solução do lado de dentro.
E aí ela me lançou um desafio. Não, você vai, porque você vai conhecer o Espírito Santo, você vai conhecer o que é uma vida com Deus. E ali, com muito trabalho, eu fui, com muita resistência, porque mesmo a vida estando um caos, eu ainda era orgulhosa. E chegando lá, a primeira coisa que eu tive foi aquela sensação de felicidade. Eu olhava assim para aquele pessoal que são os obreiros, na época eu não sabia que eram obreiros, mas aquele pessoal que estava ali de pé com o uniforme, e o semblante deles resplandecia. E eu pensava no meu íntimo, eu quero ter essa alegria. E aí eu fui entendendo que para eu poder ter essa paz dentro de mim, essa felicidade, para eu ter o meu interior transformado, eu teria que abrir mão da vida velha. E aí eu me batizei nas águas porque eu queria morrer. Para aquela natureza eu queria que morresse. À medida que eu fui entendendo, fui me achegando a Deus, eu fui ficando livre de todo esse mal, de todo esse peso, toda essa carga. O medo saiu. Então eu já não tinha mais medo de ficar num quarto sozinha ou numa casa sozinha, porque eu já estava ali percebendo a presença de Deus. E já não precisava mais tomar a medicação que eu tomava anteriormente. Fui liberada pelo médico. E eu notei que ainda tinha uma raiva, que tinha uma pessoa que eu tinha mágoa. Quando eu pensava naquela pessoa, quando eu lembrava dela, tinha aquela mágoa, aquele desejo de vingança. E Deus, ele foi falando, você precisa perdoar. E ele foi me ajudando, porque eu decidi perdoar. Eu decidi que eu queria uma vida nova. E que, mesmo que parecia difícil para eu perdoar, eu queria uma vida nova. Então eu fui, perdoei a pessoa, deixei tudo aquilo ali no altar, me resolvi com Deus, me consertei com Deus, até porque eu também precisava de perdão. E aí eu estava buscando o Espírito Santo já fazia algum tempo, indo nas reuniões, eu buscava pelas madrugadas, eu fazia jejuns, eu lia a palavra de Deus, eu escutava a mensagem do Bispo Macedo, e aquela sede era maior do que a sede por água. E num determinado dia, foi numa segunda-feira à noite, numa reunião de grupos, na época eu já estava inserida num grupo da igreja, numa reunião de grupos, teve uma oração especial diante do altar para aqueles jovens que ainda não tinham recebido o Espírito Santo. E eu corri lá para diante do altar. Era como se juntasse a fome com a vontade de comer. E antes mesmo de eu chegar diante do altar, eu recebi o batismo no Espírito Santo. E aquele momento ali, é como se Deus viesse com a resposta de tudo aquilo que eu tinha perguntado a vida toda. É como se Ele falasse para mim, eu sou a força que você precisa para permanecer então. Eu sou tudo que você buscou a vida toda. Esse vazio que estava aí uma vida inteira, agora eu preenchi. Qualquer outra necessidade, ela vai ser suprida, ou ainda que não fosse suprida, eu sou o suficiente para você. É como se fosse uma aliança, porque durante aquele período que eu vinha buscando, eu vinha falando. Mas no dia que eu recebi o Espírito Santo, eu não lembro de ter falado algo para Deus ali diante do altar. Mas eu me lembro nitidamente de ter ouvido a voz dele. Imediatamente é como se aquela certeza de que não estou mais sozinha. Agora acabou. Acabou a tristeza, acabou a insegurança, acabou os medos de vez, acabou a insônia, acabou o vazio, acabou a fraqueza, acabou a dependência emocional. A falta de prazer pela vida se tornou o oposto, porque a vida passou a ter sentido em tudo. Eu passei ainda mais a querer ajudar outras pessoas, Eu já estava num grupo ali, então quando eu via alguém assim triste na rua ou em qualquer lugar, eu sempre procurei não perder a oportunidade. Porque eu sempre pensei, assim como um dia eu estava ali
né? E alguém me enxergou, alguém falou de Jesus para mim. Eu também quero ser usada para poder falar, porque a gente não sabe o que a pessoa tá passando. Hoje a minha família me vê como um referencial de aconselhamento, me pedem oração, né? A minha filha hoje também ela serve a Deus, serve como obreira. É um prazer poder hoje ser usada por Deus para levar vida também através da palavra dele àqueles que estão em cativeiro espiritual. O Espírito Santo, ele representa a estrutura central. Ele é tudo. Pode vir lutas, pode vir problemas, pode acontecer imprevistos, mas se a gente tem o Espírito Santo, a gente prevalece, a gente permanece de pé. E qualquer problema, ele cai por terra, ele não fica, porque mais forte é o Espírito Santo de Deus dentro da gente. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vem e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois errei. Sim, o dono deste mar também é teu dono. Ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima tua rota ele vem e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim te guiará ao lugar seguro, a calmaria. A calmaria.
Entre bilhões de pessoas, talvez você pense: melhor não ter nascido. Desde que se conhece por gente, sempre sofreu e mesmo tendo tudo, é como se não tivesse nada. Por dentro sente-se morta estando viva, sem motivo algum. No meio de tanta gente, é como se estivesse sozinha. E mesmo exposta ao bonito dia de sol, de dentro, você se vê em densas trevas. Na verdade, não existe joias, conquistas ou até realizações pessoais que possam preencher o seu interior. Essa especialidade vem de Deus. Busque a presença de Deus nesta quarta-feira, na noite da salvação, e conquiste a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, a força que completa a sua alma. Às 7h30 da noite, 5400 International Drive, na cidade de Orlando, na Flórida, ao lado do restaurante Camilas, ou em uma Universal mais próxima de você. Eu sou contadora. Eu fui criada pelos meus avós, nunca me faltou nada. Minha mãe sempre foi muito presente. Minha mãe e meu pai eram separados, mas sempre tive de tudo. Estudei em boas escolas, fiz faculdade, me formei. Eu morava no interior, tive bons empregos. Aí eu vim para São Paulo. Depois de um tempo que eu estava trabalhando aqui em São Paulo, teve um dia, acho que era uma sexta-feira de manhã, eu acordei, eu tinha que trabalhar, mas eu não tinha ânimo para trabalhar. Eu não tinha vontade de sair da cama. Eu comecei a sentir como se eu estivesse entrando em depressão. E aquilo me incomodou muito, né? Porque era uma vida sem sentido. A verdade é essa. Fazia muitas coisas, eu sentia um vazio. E isso me incomodou muito. Profissionalmente estava tudo bem, né? A minha vida sentimental não tinha dado certo, né? Eu me envolvi com uma pessoa, não deu certo, né? Aliás, eu só tive relacionamentos que não deram certo. Então, tudo isso foi acarretando um quadro de tristeza. Na verdade, uma falta de propósito na vida, porque para mim, por mais que pudesse casar, ter uma família, ter filhos, ainda era muito pouco. Aí eu conheci uma pessoa e essa pessoa falou para mim da Igreja Universal. Ela comentou que a Igreja Universal era um pronto-socorro de Deus. E aquilo me chamou muito a atenção. E aí um dia eu fui atrás dessa pessoa e pedi para ela me levar numa Igreja Universal. Aí foi quando eu comecei a entender o lado espiritual, né? Que existia um lado espiritual, e começa uma caminhada com Deus aí nesse momento. E aí a gente entende que a gente vem nesse mundo, né, para glorificar a Deus. Era isso que faltava. Era a razão do porquê a gente existe. Então, logo que eu cheguei na igreja, eu comecei a participar das reuniões, né? E começou a me despertar muito interesse em conhecer a Deus, em conhecer a palavra de Deus. Eu sempre tive muita curiosidade em relação à Bíblia, né? Às vezes, quando uma pessoa chegava para mim e falava de alguma história da Bíblia, aquilo me chamava muita atenção. E eu falava assim, nossa, como eu gostaria de saber também, né? E aí eu comecei a ler a Bíblia também. Eu mergulhei, na verdade eu mergulhei na Bíblia, na leitura, em pedir para uma pessoa me orientar como que eu poderia ler a Bíblia, né? Aí a pessoa me orientou. Aliás, toda vez que o pastor falava, você que não tem o Espírito Santo, vem aqui para frente. Eu ia, mas eu não, na verdade, eu ia até mesmo porque a minha amiga ia, eu não estava entendendo muito bem, eu achava estranho porque que a maioria da igreja não ia para frente, mas eu ia, né? Então, mas eu estava lá meditando na Bíblia, buscando, não tinha ainda esse entendimento do que era o Espírito Santo. Na verdade, eu estava assim, o tempo inteiro pensando nas coisas de Deus, eu falando com Deus, eu constantemente, né, nesse período, assim,
eu posso dizer que é o caminhar com Deus. Né? Eu acordava falando com Deus, eu ia trabalhar falando com Deus, lendo a Bíblia, meditando o tempo inteiro, de madrugada, buscando, falando com Deus. Ficava horas lá, às vezes, sozinha, buscando a presença de Deus, pedindo para Deus falar comigo. E ele falava, ele me dirigia, ele falava tudo, dava direção para tudo na vida. E aí foi quando, numa sexta-feira, fui trabalhar. Eu cheguei mais cedo, não tinha ninguém no escritório. Eu abri o computador, eu recebi um e-mail. E o e-mail era um e-mail simples até, né? E no e-mail estava escrito, fale bem baixinho, Jesus vem para dentro do meu coração agora. E na hora que eu li aquilo, eu até desprezei, na verdade, né? Porque eu falei, nossa, que coisa mais simples, mas sem sentido até, né? Falar, para que falar? Mas eu estava sozinha, eu falei, bom, mas eu vou falar. E naquele momento que eu falei, Jesus vem para dentro do meu coração agora, foi instantâneo, foi no mesmo momento que eu terminei de falar aquilo, eu senti uma alegria tão grande, uma coisa assim, eu não entendia nada. Na verdade, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. A única coisa que eu sabia era que Jesus tinha entrado dentro do meu coração. Né? Então, a única coisa que eu sabia era isso. Eu falei assim, Jesus entrou dentro do meu coração. Né? Então, eu até fiquei assim, numa felicidade tão grande que não conseguia me controlar. Nasce o desejo realmente de você falar de Deus, falar daquilo que você viveu, né? De mostrar que Jesus existe, né? Que Ele é vivo, que Ele escuta a gente e que Ele cuida de nós, que Ele se preocupa. A gente quer passar tudo isso, quer passar que Jesus, Ele dá a direção pra gente em tudo na vida, né? E aí, a partir daquele momento, eu tomei a decisão e me batizei nas águas. O Espírito Santo é tudo, né? Porque é Ele que dirige a nossa vida, né? Ele dá a direção pra gente, né? Então, faz toda a diferença. Hoje, graças a Deus, eu tenho paz, a minha vida é completa. Realmente, não existe mais um vazio, não existe mais nada, porque a presença de Deus é o que preenche tudo. Você nunca está sozinha, a gente está com a vida realmente nas mãos de Deus e saber o que Ele quer de cada um de nós. Eu acho que isso é o que faz a diferença. Eu faço parte do grupo de evangelização, é o trabalho do porquê eu fui chamada, evangelizar e ganhar almas. Isso é extremamente importante, porque é mostrar o caminho, né? É passar para as pessoas o porquê Jesus morreu na cruz, né? Exatamente para que um dia a gente pudesse estar junto dele, para que possa haver salvação. O Espírito Santo para mim é tudo. Sem o Espírito Santo não existe vida, é impossível. A pessoa só pode ser feliz e completa com o Espírito Santo. É Ele que traz paz, mesmo em meio a situações de guerra, de muitas dificuldades. A gente nem consegue entender, às vezes, por que a gente está tão em paz. Mas é porque o próprio Espírito Santo dirige a gente. Porque Ele fala, eu sou contigo. Então, a gente não tem o que temer. A senhora Érica, ela recebeu a vida. É isso que nós vamos buscar nesta quarta-feira. Quem sabe você está aí agora e você tem buscado a vida em muitos lugares. Você tem buscado a vida em coisas, em conquistas materiais, mas as conquistas materiais são passageiras, não é verdade? Você conquista um carro, você tira o carro da concessionária, ele já perde o valor. Daqui 1 ano, 2, 3, você tem que trocar esse carro. Você conquistou uma casa, daqui a pouco ela vai precisar de reforma. Daqui a pouco você vai se acomodar e vai querer uma casa nova, melhor. Um casamento você conquistou, muito bacana.
Daqui a pouco você vai ter lutas, problemas, você vai ter que permanecer casado. Mas a verdadeira vida, ela está no Senhor Jesus. A vida que você almeja, ela está no Espírito Santo. Por isso que nesta quarta-feira nós estaremos buscando a Ele, buscando o autor e consumador da fé, buscando aquele que, aonde Ele chega, Ele traz a vida, aonde Ele chega, Ele traz a ressurreição. Minha amiga, vamos ser sinceros, você está precisando de vida, mas não vida, a vida que eu digo, não me refiro à vida material, mas à vida espiritual, a vida que vem da fé, a vida que anima, a vida que encoraja, a vida que nos coloca de pé. Por isso, se programe para esta quarta-feira. Aqui em Orlando, nós estaremos às 19h30, numa noite que vai causar um impacto positivo na sua vida espiritual. Traga sua Bíblia, vamos meditar, vamos nos aproximar do nosso Criador, vamos buscar Ele com todas as nossas forças. E eu tenho certeza que o Espírito do Altíssimo descerá sobre você e vai trazer vida para o seu coração, tá bom? Quarta-feira agora, na 5.400 da International Drive. Ouvi tua doce voz, abri meu coração, faz em mim tua vontade, meu tempo é todo pra ti, sou o teu servo, usa-me, me entrego, leva-me, onde fores eu irei e te obedecerei, usa-me, Senhor, pra ti o meu louvor, tu és minha canção, faz de mim tua vontade, meu tempo é todo pra ti o meu louvor, tu és minha canção, faz de mim tua vontade, meu tempo é todo pra ti, Senhor. Ouvi tua doce voz, abri meu coração, faz em mim tua vontade, meu tempo é todo pra ti, sou o teu servo, usa-me, me entrego, leva-me, onde fores eu irei e te obedecerei, usa-me, Senhor, pra ti o meu louvor, tu és minha canção, faz de mim tua vontade, meu tempo é todo pra ti o meu louvor, tu és minha canção, faz de mim tua vontade, meu tempo é todo pra ti, Senhor, Senhor, faz de mim tua vontade, meu tempo é todo pra ti, Senhor.
ganhava não era o suficiente para mim. Começou a bater o desespero, a gente começou a cortar gastos. Meu nome é Egli Balges, eu sou corretora de imóveis e eu conheci o dízimo através da minha mãe, né, que ela me levou à Igreja Universal. Desde os meus 12 anos eu aprendi a importância de dar o dízimo, das primícias, né? E Deus passou a abençoar a minha vida financeira, mesmo a partir da infância. Inclusive, na época que eu fazia faculdade, na época, hoje é meu esposo, na época era meu namorado, e ele chegou a me perguntar como que o meu dinheiro rendia tanto, ainda pagava a faculdade, comprava coisas e ainda conseguia guardar. Com o passar do tempo, como empregada, funcionária de uma empresa, eu passei a sentir que o que eu ganhava não era o suficiente para mim, né? Para o que eu almejava, para as coisas que Deus prometia para mim, né? Eu não estava usufruindo de tudo que Ele tinha para mim. Foi aí que, continuando a ser fiel, né? Deus abriu uma excelente porta, onde eu passei a ser empresária, dona do meu próprio negócio. Montamos a imobiliária e aí as coisas começaram a andar, né? A gente começou a ter uma vida melhor, né? A conseguir viajar, né? Dar o melhor para o nosso filho, né? Nosso filho nasceu, começamos a dar o melhor para o nosso filho. O foco da imobiliária era a locação, administração de bens. Um pouco mais à frente, a gente começou a desenvolver vendas também. E na primeira venda que nós fizemos, foi uma venda com parceria, onde a comissão é dividida, né? Essa comissão, ela entrou na conta da imobiliária e eu, infelizmente, eu deixei de dizimar aquele valor, né? E não percebi. Passaram-se os meses, as coisas começaram a ficar difíceis para nós, de uma forma que parecia inexplicável, né? Começou a bater desespero, a gente começou a cortar gastos, né? Mudamos de casa e foi aí que a gente chegou a pensar em várias coisas. Até morar com a minha sogra, a gente pensou em morar. Passou uns meses depois desse ocorrido dessa comissão e Deus falou comigo. E eu entendi que eu tinha falhado no dízimo, que eu não tinha dado o dízimo, senti como se eu tivesse roubado a Deus. Foi muito ruim. Naquele momento eu decidi me consertar com Deus, né? Eu devolvi aquele dízimo, né? A parte de Deus daquele valor. E desde então eu dou meu dízimo antecipado, antes de receber as comissões, antes de receber os aluguéis, eu já devolvo o dízimo. E aconteceu que, creio que uns 2 meses depois que eu me consertei, né, com Deus, uma tia minha me ofereceu um imóvel para eu comprar, né, sem entrada, sem nada, e eu comprei essa casa, já é nossa, escritura registrada, tudo certinho. Passou mais algum tempo, começamos a fazer mais vendas, né, vendas gera... Para quem é corretor sabe que vendas gera uma renda bem maior do que só as locações, né? E aí passamos a trocar de carro. Hoje eu tô com um carro que eu gostaria de estar. Meu marido também trocou de carro, tá com um carro muito, muito bom. Hoje nós temos uma vida de qualidade. Não tem privação. O que o meu filho pede, a gente tem condições de dar, né? Se a gente resolve sair para comer, para se divertir, para viajar, a gente consegue. Inclusive, no ano de 2020, quando começou a pandemia, né, muitos ficaram em desespero, né? E para nós aconteceu o contrário. Deus pôs a mão e nós fechamos várias vendas, né, coisa que antes não estavam acontecendo, não estavam desenvolvendo, negócios, até imóveis de locação que estavam encalhados, boas locações que estavam demorando para acontecer, aconteceram. Nós conseguimos trabalhar da mesma forma, mesma coisa para 2021. 2021 tem sido um ano maravilhoso e tem muito mais pela frente, com certeza. Mesmo diante de tantas coisas que Deus tem proporcionado, né, as bênçãos financeiras,
né, o patrimônio, nada disso tem valor sem o Espírito Santo. Inclusive, servir a Ele, né, com esses bens, com tudo que Ele me dá, né? Prioridade é Ele, né? É Deus. E além disso tudo, além do Espírito Santo, além das bênçãos financeiras, né, do conforto, Deus tem proporcionado a paz no meu lar, né, o amor, a união entre eu e meu marido, um marido que me apoia em tudo, né, meu companheiro, o meu filho, né, uma criança excelente, a harmonia no meu lar, a paz no meu lar, poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, né, acordar no dia seguinte, agradecer a Deus por ter tantas oportunidades, né, de ter uma vida melhor, de poder servir a Ele com aquilo que Ele me proporciona, né? O que Ele me pede, eu não me nego. E Ele em primeiro lugar. Na vida, quem não gosta de ser honrado? Seja pelo que se faz ou pelo que faz com que se torne o alvo de quem busca o reconhecimento. Muitos têm desobedecido a Deus, não lhe dando o tratamento devido em suas vidas. Mas, como um bom pai, ele espera que seus filhos se acheguem com humildade e, o colocando em primeiro lugar, serão honrados por ele. O filho honra o pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Em novembro, a festa das primícias na Casa do Tesouro, para aqueles que desejam honrar a Deus através de sua fidelidade. No mês da honra ao Pai. Neste mês nós estaremos, de novembro, né, determinando isso, determinando que haja essa honra ao Pai e o Pai venha abençoar você. Minha amiga, quando Deus faz a promessa do dízimo, a gente vê a intenção do Pai, abençoar, e a bênção que Ele almeja é a bênção sem medida, e a bênção sem medida é a bênção que abrange todas as áreas da vida de uma pessoa. Porque Deus não quer que você venha ter só dinheiro. Só dinheiro. Dinheiro é papel. Porque se você tiver só dinheiro, desculpa lá, você vai ser uma pessoa infeliz. Deus quer que você tenha dinheiro, sim, mas Deus quer que você tenha paz, que você tenha alegria, que você seja uma pessoa próspera, bem-sucedida, realizada. Deus quer que você tenha algo a mais. Algo a mais. É aí que entra o ato da fidelidade a Deus. A fidelidade a Ele promove sucesso, bênção, traz prosperidade para todas as áreas da vida de uma pessoa, tá bom? Então se prepare para este domingo, onde nós estaremos dando ao início a semana da festa das primícias, honrando ao Pai, porque cremos que Ele há de nos honrar, tá bom? Vamos mais um relato, dessa vez agora o comerciante Paulo, que chegou ao fundo do poço, mas decidiu ser fiel a Deus. E quando o Paulo decidiu ser fiel a Deus, tudo na vida dele mudou. Ouça só. Até um certo ponto chegava a decolar, ganhar dinheiro, e do mesmo jeito que eu conseguia as coisas, perdia também. Meu nome é Paulo Moraes da Silva, sou comerciante e empresário também, fabricante de portas, né? Temos uma fábrica também. Antes de ser dizimista, eu tinha uma vida muito precária, trabalhei na CLT desde os 13 anos,
estava com uma vida até projetando para coisas boas, porque eu comecei cedo e comecei a trabalhar com empresa mexendo no ramo automobilístico, né? Eu tive várias partes, né? Trabalhei com funilaria e pintura, tive borracharia, trabalhei com tapeçaria, e esse foi o meu começo. Mas tudo que eu fazia, até um certo ponto chegava a decolar, ganhar dinheiro, ser sucedido, mas não ficava feliz com aquilo. E do mesmo jeito que eu conseguia as coisas, perdia também. Um dos momentos mais difíceis da minha vida foi ocasionado por um rompimento na vida sentimental, no qual me ocasionou uma depressão de 7 anos. Foram dos 26 anos aos 33 anos, com uma tristeza profunda, desejo de suicídio, vontade de largar tudo e ir embora, e foi o que eu fiz. Eu larguei tudo aqui em São Paulo, peguei um ônibus e fui para Peruíbe, onde eu fui passar uma temporada lá, conhecendo algumas pessoas, né? Não parentes, mas pessoas conhecidas ao qual me acolheram da maneira que puderam, né? Me ajudaram a ter uma estadia lá. E assim como veio a temporada de verão, eu comprei um trailer na praia e investi nesse trailer da praia. Eu peguei e vendi algumas coisas que eu tinha, comprei um trailer e comecei a trabalhar. Só que esse ano foi um ano péssimo lá em Peruíbe, porque teve tanta chuva que deu estado de calamidade pública. E eu acabei perdendo aquilo que eu tinha investido. Voltei para São Paulo para retomar as velhas coisas que eu tinha deixado para cá, ou seja, funilaria e pintura, retomar clientes. Mas enfim, a minha vida era péssima, porque saindo de lá pensando que ia vencer, chegar a pedir de novo para morar com meu pai e com minha mãe, para eles me acolherem e me sustentarem, até que eu voltasse a andar com as próprias pernas, seria assim. Eu nasci num berço evangélico, meu pai criou a gente num berço evangélico, então nós conhecíamos a Escritura. E só que eu, adolescente, na igreja, mas quando já adulto, eu abandonei a igreja. Meu pai sempre dizia para mim que eu tinha que ver onde que eu tinha caído e voltar à prática do primeiro amor, ou seja, na igreja onde que eu tinha caído. Mesmo fazendo isso, não fez sentido, porque voltando a estar na igreja, continuar com depressão, eu não era fiel em dízimo, porque eu entendia que quando sobrava poderia dar o dízimo e quando não dava o dízimo, ou seja, eu não tinha uma relação forte com o dízimo, não era pactuante com o dízimo, não entendia o devolver aquilo que era de Deus. Chegando no Universal, porque eu ouvindo os programas à noite, quando eu tinha insônia, me chamou a atenção e eu vim conhecer esse novo lugar onde se prega a palavra de Deus, mesmo tendo vários pensamentos contras que a gente já ouvia, ou seja, eu já vim meio vacinado de fora. Mas eu decidi saber que não sabia nada e se tivesse que aprender e começar do zero, eu faria. E assim eu fiz. O meu início de ser dizimista foi interessante, porque eu lembrei da passagem de Jacó. Jacó, ele não tinha nada e ele estava desesperado e deitou o azeite sobre uma pedra e disse, né? Se o Senhor me abençoar na terra que eu for, me der pão para comer e roupa para vestir, de tudo que o Senhor me der, certamente lhe trarei o dízimo. E quando eu peguei o envelope, eu falei com Deus, eu não tenho nada, não tenho nem emprego, mas se o Senhor me abençoar, daquilo que o Senhor me abençoar, eu vou trazer o dízimo. E foi assim, foram pequenos negócios, pequenas bênçãos, as portas se abrindo tão devagarzinho, até que foi escancarado. Hoje, depois de 22 anos que eu aprendi a ser dizimista, a minha vida ela é outra. Eu não troco pelos outros 33 que eu passei. Hoje, sou casado, pai de família, pai de 3 filhos, bem casado. Temos a nossa casa própria, temos o nosso salão da fábrica de portas, temos a loja de tintas e ferragens. Nós comemos do bom e do melhor, viajamos, se divertimos. A pandemia ela teve aí, começou em 2020 e eu estou para falar para vocês que foi o melhor ano para nós. Foi um ano excepcional. E 2021 continuamos trabalhando, não paramos um dia sequer. E Deus tem honrado o nosso dízimo.
O dízimo representa a aliança, um pacto com esse Deus. Porque é o meu reconhecimento que tudo que eu tenho hoje veio da mão dele. Porque senão, não teria isso. O melhor de tudo é ter o Espírito Santo. Me dá paz para dormir, descansar, pensar, raciocinar, mesmo em mar turbulento, em meio a situações de crise. Eu sei o que eu vou fazer, Deus me dá a direção. Tenho um ótimo relacionamento em casa, com os funcionários. Assim, eu aprendi a viver o pão nosso de cada dia. Eu aprendi a viver comendo maná no deserto. E é melhor comer o maná no deserto do que estar no mundo com o bolso cheio de dinheiro e sem paz. Na vida, quem não gosta de ser honrado? Seja pelo que se faz ou pelo que é, faz com que se torne o alvo de quem busca o reconhecimento. Muitos têm desobedecido a Deus, não lhe dando o tratamento devido em suas vidas. Mas, como um bom pai, ele espera que seus filhos se acheguem com humildade e, o colocando em primeiro lugar, serão honrados por ele. O filho honra o pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam, serão desprezados. Em novembro, a festa das primícias, na Casa do Tesouro, para aqueles que desejam honrar a Deus através de sua fidelidade. No mês da honra ao Pai. Eu sempre me achei tão comum, talentos pensava não ter, sonhos eu não tinha nenhum, o meu valor eu não conseguia ver. Eu queria ser super-herói, ter poderes para me transformar. Nos heróis a ferida não dói, e na tristeza eles podem voar, eles podem voar. Nós vamos ficando por aqui então e vamos determinando que este domingo Deus vai começar a honrar a sua vida. Honrando a Ele, Ele vai abençoar você e os seus, tá bom? Muita luz, uma excelente terça-feira a todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz para hoje, amanhã e para todo sempre. Tenham todos um excelente dia.